Moçadinha, segundo grupo de organelas para descrever, organelas membranosas, o sistema de adenomembranas. Então isso aqui, né, como o nome indica, elas apresentam membrana, detalhe, essa membrana igualzinha à membrana celular. Fosfolipídios e proteína em mosaico fluido e com permeabilidade seletiva, com semipermeabilidade. Tudo que a gente estudou para a membrana celular vale para as membranas dessas organelas. Primeira delas, moçada, para discutir com vocês, retículo endoplasmático, né, como a gente já costuma abreviar, né, RE. E, gente, o nome retículo quer dizer rede. Retículo endoplasmático, ele é uma rede de canais, uma rede de cisternas. Ô, gente, o que significa o nome cisterna? Bolsa, né? Saquinhos. Então, uma rede de canais, uma rede de saquinhos constituídos de membrana. Ou seja, a aparência que nós temos em relação ao retículo endoplasmático, né, um sistema de tubos de membrana dentro da célula. Retículo endoplasmático, moçada, o que é que ele vai fazer da vida? Ora, se é uma rede de canais, canais servem para transportar. Se é uma rede de saquinhos, saquinhos servem para armazenar. Mas, mais do que isso, você tem lá que o retículo endoplasmático, ele vai produzir membranas. Ei, gente, membranas, no plural, bem dizer, todas elas. Membranas como, por exemplo, membrana plasmática, vou abreviar aqui, MP, membrana plasmática, carioteca, complexo de Golgi, são estruturas derivadas do retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático fabrica a membrana celular, fabrica a membrana que vai envolver o núcleo, a carioteca, e vai envolver e vai produzir também as membranas do complexo de Golgi. Lembrem que retículo endoplasmático se divide em duas áreas, né? Você tem, moçada, retículo endoplasmático liso ou agranular, retículo endoplasmático rugoso ou granular. Retículo liso, retículo agranular, ele é caracterizado porque ele não tem ribossomos aderidos a ele. E o que é que o retículo liso ele vai fazer da vida? Número 1, moçada, ele está relacionado com a síntese de lipídios do grupo dos esteroides. Ora, quando a gente lembra para vocês lipídios e esteroides, um exemplo desses carinhas aqui é o colesterol. Ou seja, colesterol ele é produzido no retículo endoplasmático liso. Existe uma questão clássica de vestibular, que o cara vai lá e coloca uma organela e pergunta, eu queria um exemplo, de um órgão do corpo humano cujas células têm essa organela bem desenvolvida. Por exemplo, um órgão do corpo humano cujas células têm retículo liso bem desenvolvido. Ei, gente, tranquilo, né? Retículo liso, por exemplo, fabricar lipídios e esteroides como o colesterol. Quem é que fabrica o colesterol? Principalmente fígado. Mas outros lipídios e esteroides incluem, por exemplo, os hormônios sexuais. Então as gônadas que vão produzir testosterona, estrógenos, progesterona, vão ter que ter retículo liso bem desenvolvido para poder fabricar colesterol, para fabricar hormônios sexuais. Retículo liso também está relacionado com a atividade de desintoxicação ou detoxificação. Quando a gente fala em desintoxicação, isso quer dizer a transformação de substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas e ou mais fáceis de eliminar e ou mais fáceis de serem eliminadas. Aliás, um importante exemplo, moçada, de como funciona lá a desintoxicação é uma condição chamada lá de acetilação, onde a acetilação é a adição de radicais acetila. Ok? Lá vamos nós. Química orgânica, né? Radical acetila é CH3C+O. Né? Então é derivado do ácido acético, né? Então CH3C+O. E, gente, por que eu vou querer adicionar isso? Porque quando você adiciona radicais acetila, você adiciona oxigênio. Isso aqui torna
uma determinada substância mais polar. Mais polar quer dizer mais solúvel em água. Mais solúvel em água quer dizer mais fácil de eliminar no xixi. Mais fácil de eliminar na urina. Gente, isso aqui é o que a gente faz com medicamentos. Qualquer medicamento que você ingira é tóxico. Não existe medicamento santo, né? Todo medicamento tem lá os seus efeitos colaterais. E quando você ingere um determinado medicamento, como é que você se livra dele? Como é que você elimina o medicamento? Ora, eu vou transformar ele em uma substância menos agressiva ou, o que é mais comum, mais fácil de eliminar. Como assim mais fácil de eliminar? Quando eu adiciono acetil, eu vou deixar a molécula de medicamento mais polar, mais solúvel em água, mais solúvel em xixi, mais fácil de eliminar na urina. Ou seja, com isso aí, você elimina a substância com mais facilidade. Lembrando para vocês, exemplo de um órgão do corpo humano, cujas células têm um retículo liso bem desenvolvido para desintoxicar. Principal órgão que desintoxica na gente, fígado, né? Daí qualquer remédio que você toma, uma cachaçinha lá que você tome, é o fígado que vai se encaminhar de destruir isso aí, de desintoxicar. Inclusive, chamamos pelo nome de sistema microsomial hepático, que belo nome, né? O conjunto, moçada, de organelas na célula do fígado, próprios para promover desintoxicação. Então, o conjunto de organelas na célula hepática para promover desintoxicação. Para promover destoxificação. Aqui na conversa. A propósito, né? São duas organelas, basicamente, retículo endoplasmático liso e peroxissomos, que eu vou descrever já já, mas os peroxissomos também têm relação com desintoxicação nesse caso. Algumas observações ainda a respeito do retículo liso. Quanto mais frequente o uso de uma determinada droga, e quando eu estou falando em droga, não estou falando de drogas no sentido de, sei lá, substâncias ilícitas, substâncias ilegais, entorpecentes, né? Narcóticos. Não. Estou falando de droga no sentido médico da palavra droga. Qualquer substância que tem um efeito fisiológico sobre o seu corpo. Nesse ponto de vista, qualquer substância que tem um efeito fisiológico no seu corpo, droga conta com os entorpecentes, com os narcóticos, cocaína, né, coisas do gênero, mas também conta, moçada, lá, medicamentos. Qualquer medicamento é uma droga. Aliás, cafeína é uma droga. Afinal de contas, né? Cafeína tem um efeito fisiológico sobre o corpo. Então, eu estou usando droga nesse sentido, tá? Não no sentido do ilícito, do narcótico, no sentido lá de substâncias que mexem com o corpo da gente, inclusive medicamentos. Quanto mais frequente o uso de uma droga, maior será o retículo endoplasmático liso, gente, para poder desintoxicar de maneira mais eficiente, para aumentar a eficácia na desintoxicação, na destoxificação. Inclusive, de vez em quando, a moçada coloca isso pra gente em questões na forma de gráficos, né? Então, por exemplo, você vai lá e começa a usar uma determinada droga. Estou analisando o tamanho do retículo endoplasmático liso. Ora, moçada, o retículo liso, ele vai crescer. Se você, entretanto, para de usar a droga, o retículo liso, então, ele vai voltar ao normal. Notem, moçada, que isso é temporário. Então, quanto mais frequente o uso de uma determinada droga, maior o retículo liso, para aumentar a eficiência na desintoxicação. Isso aqui tem algumas consequências para a nossa vida. Ora, se o retículo liso cresce e destrói a droga com eficiência maior, a gente diminui o efeito da droga. Um efeito chamado de tolerância. Tolerância, moçada, uma diminuição do efeito de uma determinada droga devido ao uso contínuo, devido ao uso frequente.
né? Como eu estava falando, isso aqui leva ao aumento do retículo endoplasmático liso. Na verdade, existem outras explicações para a tolerância. Hoje eu fico com essa aqui. Então, por exemplo, né? Quem não está acostumado a beber, bebe um dedinho de cachaça, já fica trilouco, né? Já fica doidão. Você pega lá, moçada, os cachaceiros profissionais aí, os caras derrubam um litro de cana inteiro e continuam de boa. Qual é a diferença? Ah, se você vai lá e bebe com frequência, você aumenta o retículo liso. No que aumenta o retículo liso, o álcool é destruído com mais facilidade. No que o álcool é destruído com mais facilidade, diminui o efeito do álcool em você quando você usa o álcool com frequência. Agora sim, né? Quando você, nesse caso lá, bebe muito, você vai acabar podendo ingerir mais álcool sem ficar bêbado, porque o retículo liso vai destruir aquilo com eficiência maior, mas é reversível, né? Pare de usar o álcool durante um tempo, que reverte. Se você vai lá e deixa de usar a droga, reverte a tolerância, a parada no uso da droga faz com que o retículo liso volte ao normal e com isso, moçada, a tolerância ela é perdida. Reverte a tolerância. Ah, a propósito, né? Funciona assim para a cafeína, né? Essa altura aqui do curso, deve estar todo mundo já imune à cafeína, né? Você vai lá e toma 5 latas de Red Bull e dorme como um anjo, né? Agora por quê? Quem não está acostumado a tomar café, toma um pouquinho de café, cara, já fica ligadaço. Entretanto, com o uso frequente do café, aumenta o retículo liso, passa a destruir a cafeína com eficiência maior. No que eu destruo a cafeína com maior eficiência, diminui o efeito da cafeína. Quer fazer a cafeína voltar a fazer efeito? Pare de tomar café por um tempo. Pare de tomar cafeína durante um tempo. Se você para de usar a cafeína por um tempo, retículo liso volta ao normal e a tolerância vai ser revertida. Vai e volta. Alguém briga comigo. Landim, essa história parece pra caramba com aquela conversa de lei do uso e desuso do lamarquismo. Parece. É uma das poucas situações em que o uso e desuso funciona. Use uma droga que o retículo liso cresce. Use uma droga que o retículo liso cresce. Pare de usar a droga que o retículo liso volta ao normal. Sim, funciona meio que como uso e desuso. Eu estava falando sobre o retículo endoplasmático liso. A gente conversa sobre o retículo endoplasmático rugoso. Em relação ao retículo endoplasmático rugoso, ele também é chamado de retículo endoplasmático granular, ou ainda, moçada, pelo nome horroroso de ergastoplasma. Tudo bem, eu admito, não é um nome que seja muito utilizado, mas de vez em quando ele aparece aí pra gente. E o retículo rugoso, ele apresenta ribossomos aderidos a ele. A gente, inclusive, já falou sobre isso lá nas aulas, moçada, de síntese proteica. Já que o diabo do retículo rugoso tem ribossomos aderidos a ele, o papel dele é síntese proteica. Opa, cuidado. Será que alguém lembra a diferença para mim dos polissomos livres no citoplasma? Lembrando que polissomos são vários ribossomos unidos por uma molécula de RNA mensageiro. Eles podem ser livres ou eles podem ser aderidos ao retículo rugoso. Será que alguém lembra para mim qual é a diferença das proteínas produzidas nos polissomos livres para as proteínas produzidas pelos polissomos aderidos ao retículo rugoso? Eu lembro, né? No caso, os poliribossomos livres soltos no citoplasma, eles produzem proteínas de uso interno. Proteínas que agem dentro da célula. As enzimas da respiração celular, as enzimas da duplicação do DNA, a hemoglobina dentro das hemácias, qualquer proteína que haja dentro, polissomos livres. Já os polissomos aderidos ao retículo rugoso fabricam proteínas de exportação, proteínas de secreção, proteínas que agem fora da célula. Então, síntese de proteínas de exportação
Proteínas que agem fora da célula, nesse caso. Como assim, Landim? Proteínas que agem fora da célula? É o caso de enzimas digestivas, como pepsina, como tripsina. É o caso de hormônios proteicos, como insulina, como glucagon, e daí por diante. Daí, a mesma pergunta, né? Eu queria um exemplo de órgãos do corpo humano cujas células tenham retículo rugoso bem desenvolvido. Quem é que fabrica, por exemplo, proteínas de exportação? O estômago, para poder produzir pepsina. O pâncreas, para poder produzir tripsina, insulina, glucagon e daí por diante. Então a gente tem lá alguns órgãos onde eu tenho um retículo rugoso bem desenvolvido com esses objetivos. Aqui, né, na observação, a diferença entre os ribossomos livres e os ribossomos aderidos ao retículo rugoso.